Boa noite, gente. Tô cansada de me ver essa semana, hein? Segunda vez já, hein? Como vocês estão? Todo mundo tá bem? Ó, boa noite, gente. Boa noite. Então, hoje a gente vai terminar o assunto que nós começamos, certo? Segunda-feira, né? Então, a gente começou a discutir herança relacionada ao sexo, né? A gente viu como que o sexo no ser humano é definido através do sistema XY. A gente viu a diferença, né, entre os cromossomos, o cromossomo X, o cromossomo Y. A gente passou também pelas principais modificações, né, pelas principais síndromes relacionadas aos cromossomos sexuais, né? A gente viu Klinefelter, a gente viu a síndrome de Turner, a gente viu a síndrome do triplo X e a gente viu também a síndrome de Jacobs, certo? Depois disso, fiz o primeiro dia. Eu fiz na IT. Isso, na IT, eu fiz na IT. Você me viu, Kali? Ou eu falei, não sei. Me reconheceu? Mentira. Eu não vi. Gente, posso falar? Da próxima vez fala pra ela me gritar, porque eu tô na sala dela mesmo. Acho que eu tô na sala dela, porque ela me reconheceu. Vou fazer ali na IT. No bloco 5, sala 302. Segundo andar. Segundo andar. Exatamente. Ah, ela tava gritar. Falei, professora, tudo bom? Vou mandar um alô. Gente. Coincidências da vida, né? Quem ia imaginar? Oi. Vocês se encontraram no Enem, gente? Não. E que sala você tá, José? Não sei responder. 112. Acho que tá no primeiro. Tô no quinto andar, sala. Ah, tô no quinto também, sala 202. Gente, nós tá tudo lá. Tem que fazer uma barraca do 1º de maio lá. Pra fazer a recepção dos alunos. Eu acho. Eu acho. Só uma sugestão aí. Mas é isso aí, né, gente? Vamos ver se a gente se tromba. Né? Vamos ver se a gente se tromba domingo, né? Pra me dar boa sorte pra vocês na parte de biologia. Quem tá perto. O Denis já deu a dica, viu, gente? Jogou a dica aí pra vocês, viu? Muito bom, não tinha nem pensado. Já deixa a provinha ali do lado para pegar umas respostas. Enfim, né? Vamos ver se a gente se tromba. Tomara. Eu quero conhecer vocês pessoalmente. Vai gabaritar. Vai gabaritar bio, vai gabaritar matemática, tudo, gente, tudo. Eles são fodas, são muito bons. Ó, voltando ao assunto aqui que a gente está discutindo, certo? A gente começou, então, a conversar sobre herança relacionada ao cromossomo X, né? Sobre as heranças recessivas, certo? Então, a gente viu que o homem tem uma maior probabilidade de ter essas heranças recessivas, exatamente porque ele só tem um X, né? Enquanto a mulher que tem 2X, ela tem uma menor probabilidade, exatamente porque ela pode ser dominante, 100% dominante, ou 100% recessiva, ou ela pode ser heterozigota, né? Então, ela tem uma variação muito maior. Enquanto que o homem, ou ele vai ser dominante, ou ele vai ser recessivo, certo? A gente conversou um pouquinho sobre daltonismo, que é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X e que afeta mais os homens, exatamente por esse motivo que eu falei para vocês. E a segunda herança relacionada ao cromossomo X recessiva, muito recorrente no vestibular, é a hemofilia, né? A gente vai começar com ela a aula de hoje. Então, o que seria a hemofilia, né? A hemofilia é uma anormalidade que afeta principalmente os fatores de coagulação no sangue. Então, essa pessoa, por exemplo, se ela se machuca em qualquer lugar do corpo, para esse ferimento parar de sangrar, parar de perder sangue, vai demorar muito. Por quê? As proteínas que ajudam na coagulação do sangue para parar de sangrar, para estancar o sangramento,
tem uma disfunção ali, tem uma deficiência nessas proteínas. E aí eu não consigo ter não é paramento, mas o interrompimento desse sangramento. Então, a pessoa que tem hemofilia, ela sofre muito com hemorragia, seja de hemorragias desde mais leves até hemorragias muito graves, tá? Então, quando vocês virem alguma prova aí de vocês falando de hemofilia, lembrem que é um indivíduo que tem disfunção ou deficiência nos fatores de coagulação do sangue, tá? Uma parte interessante de hemofilia é que tem um fato aí meio errado que as pessoas falam, né? Que diz que mulheres hemofílicas elas morrem, né? Elas não conseguem menstruar, porque senão elas iam morrer de hemorragia durante a menstruação. Só que essa afirmação está errada, tá? Então, mulheres que têm hemofilia, elas menstruam normalmente, certo? Exatamente por quê? Porque para parar o sangramento da menstruação, eu não tenho atuação dos fatores de coagulação, tá? Então, para parar esse sangramento durante a menstruação, o que vai acontecer? Os vasos sanguíneos que estão lá no endométrio do útero da mulher, eles vão entrar em constrição, eles vão começar a fechar, tá? Então, para eles fechar, para ter constrição desses vasos, eu não preciso ter a ação dos fatores de coagulação. Mas, na realidade, afeta os glóbulos brancos, por isso não juntam plaquetas para estancar a hemorragia, é isso? Também. Isso também. Então, tipo, não consigo, reunir as plaquetas, principalmente as plaquetas, para fechar o ferimento e também para construir fibra de colágeno. Aí eu não consigo fechar. Então, quando eu cicatrizo algum ferimento, vai ser junção de fibras de colágeno e das plaquetas. E tudo isso é desencadeado por esses fatores de coagulação do sangue, tá? Então, é exatamente isso que você falou, Denis. Perfeito. Aí, voltando na menstruação que eu vou contar para vocês. Então, para a mulher parar de menstruar, a mulher hemofílica, vai ocorrer a constrição dos vasos sanguíneos do útero dessa mulher. Então, vai parar de sangrar. E para regenerar o endométrio que foi perdido, né? Porque ele descamou, certo? Ele descamou durante a menstruação. E para regenerar esse endométrio que foi perdido, eu vou ter a influência hormonal. Então, quem vai reconstruir o endométrio da mulher vai ser a progesterona, certo? Que é um hormônio aí feminino. Então, mulher hemofílica, ela menstrua. Ela tem um fluxo um pouquinho maior do que o normal? Tem, né? Mas a mulher não vai morrer, a mulher hemofílica não vai morrer de hemorragia durante a menstruação. Exatamente porque o fator de coagulação não atua na regeneração do endométrio e nem, né, no interrompimento do sangramento, tá? Só para deixar claro. Se eu ouvir, você já rebate com 2 pés no peito e fala, meu querido, tá errado. Aprendi isso no cursinho, tá errado. Aí você explica para a pessoa. Em relação a genótipos, né? Então, o homem hemofílico, ele pode ser XHY, né? Então, a gente consegue perceber que, como a gente está falando de uma herança recessiva, a hemofilia, ela está atrelada ao alelo recessivo. Logo, o Hzinho é o alelo afetado, certo? Então, quem tem um Hzinho tem hemofilia. Então, o homem que é XHzinho, Y, é um homem hemofílico. O homem não hemofílico, ele vai ser XHzão Y, tá? No caso da mulher, a mulher que é XHzinho, XHzinho, ela é uma mulher hemofílica, ela tem hemofilia, certo? Mulher que não tem hemofilia, ela pode ser ou XHzão, XHzinho, nesse caso ela é heterozigota, certo? Que é esse caso aqui, ó, ela é heterozigota, então é XHzão, XHzinho. Heterozigota tem o dominante, não vai deixar a herança se manifestar, porque ela tem um Hzão ali, certo?
Só que a gente tem que prestar atenção aqui. Mesmo que ela tenha o dominante, ela é portadora do alelo da hemofilia. Ela porta esse alelo aqui, ó, tá vendo? Ela tem um Hzinho da hemofilia. Então, ela pode passar esse Hzinho para o filho ou para a filha dela, né? Então, a mulher que é heterozigota, XH, XHzinho, não tem hemofilia, mas é portadora do alelo para hemofilia. Não é porque ela é portadora que ela vai manifestar doença, exatamente porque eu tenho o Hzão. Então, o Hzão não deixa o Hzinho manifestar essa herança nessa mulher. O outro genótipo dessa mulher hemofílica é XH, XH. Então, a mulher tem 2 genótipos, né? A não hemofílica, 2 genótipos, enquanto que o homem hemofílico é só 1, certo? Gente, dúvidas? Ou deu para entender a hemofilia? Deles, eu respondi sua pergunta? Beleza, obrigada. Show. Perfeito, gente. Vamos seguir, então. Então, ó, a gente terminou de conversar sobre herança recessiva relacionada ao cromossomo X. Então, sempre quando falar disso, lembre-se de daltonismo e hemofilia. Agora, a gente vai mudar para herança restrita ao cromossomo X. Logo, como a gente está falando que é uma herança restrita ao cromossomo Y, mulher vai ter essa doença? Me respondam no chat. Não, perfeito. Exatamente, gente. Por quê? Y só homem tem, certo? Então, essa herança restrita ao cromossomo Y não vai afetar mulheres, certo? Então, a gente viu lá na figura anterior, ó, cadê meu cromossomo? Ó, que a região onde eu vou ter os alelos da herança restrita ao sexo, que é o Y, é uma região bem pequena, olha, certo? Uma região bem pequenininha. Logo, o que a gente pode falar dessa herança restrita ao cromossomo Y? Eu tenho pouquíssimos genes envolvidos nessa herança, certo? E geralmente esses poucos genes que estão localizados no cromossomo Y, eles estão intrinsecamente envolvidos no desenvolvimento de características biológicas masculinas, tá? Então, tudo que tem no cromossomo Y vai definir característica masculina. Então, qualquer tipo de alteração que eu tenha nesses poucos genes já vai afetar diretamente as características, né, o fenótipo desse indivíduo, tá? Eu tinha comentado com vocês que o gene SRY, que está presente somente no cromossomo Y, ele é que vai ser responsável pela diferenciação do sexo masculino durante o desenvolvimento embrionário. Então, quando tem o zigoto lá, né, se desenvolvendo, o embrião, vai estar desenvolvendo, criando os membros, os tecidos. Se esse embrião tiver o Y ali, né, XY, ele vai ter o gene SRY. E tendo esse gene SRY, é ele quem vai determinar que esse embrião seja do sexo masculino, certo? Por isso que, né, isso é meio óbvio, assim, se esse embrião tem XX, como eu não tenho o gene SRY presente, vai pertencer ao sexo feminino, tá? Então, herança restrita ao cromossomo X, a gente não tem uma específica conhecida que seja interessante para vocês estudarem para levar para o vestibular. Mas, quando o vestibular cobra, por exemplo, geralmente ele pede definição, né? Geralmente a definição, que é quando a gente fala que o cromossomo Y tem poucos genes, que estão envolvidos no desenvolvimento de características biológicas masculinas, e o que mais cai é esse gene SRY. Acho que uma vez caiu na Unifesp, se eu não me engano, perguntando desse gene SRY, né? Como que ocorria a diferenciação do sexo durante o desenvolvimento embrionário. E aí você vai lá e
anotar e colocar, o gene SRY presente no cromossomo Y é o responsável pela diferenciação. Então, é isso, gente. De herança restrita ao cromossomo Y, vocês têm que saber, certo? Aí, a gente tem herança influenciada pelos cromossomos sexuais. São coisas diferentes, tá? Vai parecer igual, mas são coisas diferentes. Porque nesse caso aqui, o que vai acontecer? Essa herança, ela vai ser controlada por genes que estão localizados em cromossomos autossômicos. Quem são os cromossomos autossômicos? São todos aqueles, exceto sexuais, né? Então, o par de cromossomo 1, par de cromossomo 2, par de cromossomo 3, 4, são todos autossômicos. Chegou no par 23, é onde a gente tem o XX ou o XY, e aquele vai ser o sexual. Do resto, é tudo cromossomo autossômico. Então, essa herança vai ser influenciada, vai ser controlada por genes localizados nesses cromossomos autossômicos. Só que esse gene que vai estar nesse cromossomo autossômico, ele vai se expressar de forma diferente de acordo com o sexo do indivíduo. Então, em mim vai atuar de uma forma e no Gustavo, professor de vocês de botânica, vai atuar de outra forma. Nós temos esse gene, o mesmo gene localizado no mesmo cromossomo. Só que, de acordo com o sexo do indivíduo, esse gene vai atuar de forma diferente em mim e nele. Pode ser que esse alelo em mim tenha um efeito dominante e pode ser que no Gustavo tenha um efeito recessivo. E pode ser ao contrário também, tá? Então, o alelo da característica está no gene autossômico. Só que, dependendo do sexo do indivíduo, ele tem formas distintas de se expressar. Um exemplo clássico é a calvície. Da espécie humana, é a calvície. Então, nos nossos cromossomos autossômicos, a gente tem lá o alelo da calvície, do ser calvo ou não calvo. Então, o alelo C1 determina a calvície e o alelo C2 é um indivíduo não calvo, certo? Se o homem tem esse genótipo aqui, ó, C1, C1. Lembrando que esses alelos estão nos cromossomos autossômicos. Esse homem aqui, ele vai ser calvo, porque ele tem os dois alelos da calvície. Essa mulher, a gente não pode chamar ela de calva, porque a calvície, ela não vai se expressar da mesma forma na mulher. Então, quando a mulher ela é C1, C1, ela vai ter cabelos esparsos. Tipo assim, ela não vai ser 100% careca. Ela vai ter uma menor quantidade de fios de cabelo, mas ela vai ter cabelo. Mas vão ser fios bem esparçados, bem espaçados. Então, quando a mulher é C1, C1, ela vai ser meia calva, mas ela não vai ser calva, ela vai ter um pouco de cabelo, tá? Então, acho que nessa tabelinha faltou colocar meia calva. Não sei meia calva, mas não é calva, tá, gente? Não é calva. Aí, ó, vamos prestar atenção aqui, ó. Nesse caso, o indivíduo é heterozigoto, por quê? Tem o C1 da calvície e o C2 que não é calvo. Aí, o homem, mesmo tendo C2, ele é calvo nesse genótipo. Aí a gente vê aqui, na mulher não é calva. Por quê? Aí vem a pegada desse negócio. A gente tinha dito, né, que essa herança está relacionada ao cromossomo autossômico e se comporta de forma diferente de acordo com o sexo. Esse homem aqui, mesmo ele sendo C1, C2, ele vai ser calvo porque ele produz testosterona. E a testosterona favorece a expressão do C1. E aí, esse homem é calvo. Como a mulher não tem uma produção significativa de testosterona, esse C1 não se expressa, mesmo sendo heterozigoto. Então, vejam que o cromossomo sexual
está influenciando, né? Porque o cromossomo sexual, o Y, né, que o homem tem, ele influencia na produção de testosterona, logo, ele está influenciando na expressão do gene da calvície nesse indivíduo, tá? Então, é isso que a gente fala de uma herança influenciada pelos cromossomos sexuais. Mesmo que esses alelos estejam localizados em cromossomos autossômicos, a característica do sexo masculino, que é produzir testosterona, influencia que esse alelo da calvície se expresse nele. Como a mulher não produz testosterona, ele não produz de forma significativa, em grandes quantidades, ela não vai expressar essa calvície, tá? E aí o homem, quando ele for C2, ele vai ser não calvo, e a mulher também, né? Quando ela for C2, ela vai ser não calva, certo? Gente, como que foi agora? Deu para entender essa parte da herança influenciada pelos cromossomos sexuais? Deu. Show. Muito bom, gente. Então, não se esqueçam da calvície, tá? É o exemplo mais caro. Aí, a gente terminou a parte do humano, vamos dizer assim, tá? Então, a gente terminou tudo aquilo que estava relacionada com a herança relacionada ao cromossomo Y, a gente viu herança relacionada ao cromossomo X, a gente viu como que funciona o sistema XY, e agora a gente vai conhecer outro sistema, que é o sistema ZW, né? Esse sistema ZW, ele vai estar presente em muitas aves e alguns insetos. Ah, mas por que não chamou também de sistema XY, igual ao do ser humano? Porque, de acordo com os cientistas que definiram esses nomes, eles perceberam que se os dois sistemas chamassem XY, o negócio ia ficar uma bagunça, ia ficar muito confuso, né? Então, aí, eles determinaram, né, que no ser humano, né, principalmente nos mamíferos, vai ser XY, e nesses outros indivíduos vai ser ZW, para não confundir as coisas, tá? Por isso que mudou um pouco. Nesse caso aqui, então, desse sistema ZW, a gente vai ter isso. Isso, Carla, exatamente. O ser humano vai para mamíferos e tudo. Perfeito. Exatamente. O ZW, então, respondi, né, Carla? Show. Esse ZW, então, ele vai ter algumas características diferentes do XY que a gente acabou de ver. Por quê? No XY, a gente viu que a fêmea era determinada por XX e o macho é determinado por XY. Então, a fêmea no XY era homogamética e o macho era heterogamético, certo? No caso do sistema ZW, a gente vai inverter os papéis. Por quê? A fêmea, aqui, no sistema ZW, ela vai ser o sexo heterogamético. Por quê? Ela vai ser definida como ZW, certo? Então, no sistema ZW, a fêmea é heterogamética porque os cromossomos sexuais desse indivíduo são diferentes. Logo, quando esse indivíduo for produzir gametas, né, os óvulos dela, ela vai produzir óvulos W e óvulos Z, certo? Então, ela produz dois tipos de gametas diferentes. No caso do ser humano, o indivíduo, a fêmea, né, ela vai produzir gametas iguais, porque como ela é XX, só vai sair gametas X. Só que no ZW, como a fêmea é heterogamética, vai produzir gametas diferentes. O macho, ele vai ser um indivíduo ZZ, né? Então, ele tem cromossomos iguais. Logo, esse indivíduo aqui, ele é homogamético, né? Então, ele vai produzir somente um tipo de gameta. Porque como é igual, todo gameta que ele produzir, todo espermatozoide que ele produzir, vai ser Z, tá? No caso do sistema XY, que é dos mamíferos, que é nosso, o homem, como ele é XY,
ele produz, então, gametas diferentes. Ele produz gametas X e ele produz gametas Y. E é até por isso que, no caso do ser humano, né, principal exemplo, é o macho quem define o sexo da criança. Porque a mãe mandou o X, o pai pode mandar o X ou pode mandar o Y, tá? Então, no sistema XY, quem define o sexo vai ser o pai. Aqui, no sistema ZW, quem vai definir o sexo do indivíduo vai ser a fêmea. Exatamente porque ela produz 2 tipos de gametas diferentes. Então, o macho sempre vai mandar o Z para os filhotes, né? Enquanto que a fêmea ela pode mandar ou o W ou ela pode mandar o Z, tá? Então, o sistema ZW é o inverso do XY, certo? Aí, desses sistemas, né, que existem para determinação sexual dos filhotes, existem também casos, né, em que a determinação sexual dos indivíduos vai ser determinado de acordo com a temperatura do ambiente. Então, isso que a gente vai falar agora ocorre principalmente em espécies de tartaruga, em espécies de lagartos e em espécies de crocodilos. Então, os ovos desses indivíduos que são botados, né, por exemplo, a tartaruga, bota lá na areia, em terra bonitinho, o sexo daquele embrião lá vai ser definido por fatores externos. E esse fator externo, o principal fator externo atuante nessa determinação, vai ser a temperatura em que aquele ovo está sendo incubado, né? A temperatura em que ele está sendo enterrado ali, certo? Então, de acordo com a temperatura em que está ocorrendo a incubação daquele ovo, pode ser que eu tenha o surgimento de machos ou eu tenho o surgimento de fêmeas. Então, numa ninhada, né? Sei lá, eu tenho 10 ovos. Aquela tartaruga botou 10 ovos naquele buraco que ela cavou e botou os 10 ovinhos lá. Se esses 10 ovos forem submetidos à mesma temperatura de incubação, pode ser que só tenha só se desenvolvam machos ou só desenvolvam fêmeas, tá? Então, no caso dos répteis, tá, gente? O principal fator que vai influenciar a determinação do sexo do indivíduo vai ser a temperatura, tá? Então, ó, em tartarugas, por exemplo, quanto maior a temperatura, mais fêmeas vão nascer, né? Então, quanto mais quente for, eu vou ter o nascimento de fêmeas. Então, temperaturas altas nas tartarugas, eu vou ter o surgimento de fêmeas. Enquanto que nos lagartos, altas temperaturas... Ixi, peraí. Por que eu não inverti, gente? Peraí. Eu vou arrumar isso agora. Porque no lagarto é diferente. É macho aqui. E aqui é fêmea. Pronto. Então, vamos de novo. Então, nas tartarugas, altas temperaturas determinam fêmeas. E nos lagartos, altas temperaturas determinam o nascimento de machos, tá? Menores temperaturas nas fêmeas, eu vou ter a determinação de machos, enquanto que menores temperaturas no lagarto, eu vou ter a determinação de fêmeas. Então, o inverso da tartaruga vai ocorrer no lagarto, tá? Aí, a gente tem uma problemática em relação ao aquecimento global, né? Então, o aquecimento global é um fenômeno aí, onde eu tenho um dos fatores, né, uma coisa que ocorre aí, é o aumento da temperatura do ambiente, né? A gente vê aí que a cada ano que passa, a gente está tendo uma elevação da temperatura global, certo? Se, por exemplo, né, a gente só vai ter aumento de temperatura, só ficar quente esse ambiente,
eu vou afetar essas espécies que determinam a temperatura, que precisam da temperatura ambiental para a determinação do sexo. Porque, por exemplo, imagine, se o ambiente só é quente, está muito quente, nas tartarugas só vai nascer fêmea e nos lagartos só vai nascer macho. Então, uma hora, essas espécies vão entrar em extinção. Exatamente porque, de um lado, eu estou tendo surgimento somente de indivíduos, somente de fêmeas, certo? Não estou tendo macho para reproduzir, para geração de mais indivíduos, enquanto que do outro lado, eu estou tendo surgimento de machos e não tendo de fêmea, então não vai ter reprodução, certo? Então, o aquecimento global, a forma atua de forma estritamente negativa nessas espécies, porque elas dependem dessa variação de temperatura. Se ficar muito quente, só vai nascer de um sexo. Se ficar muito, muito, muito frio, só vai nascer de outro. Então, eu acho que caiu uma vez na FUVEST, se eu não me engano, perguntando qual que era a influência do aquecimento global nessa determinação sexual. E é exatamente isso, né? Fica restrito ao nascimento somente um sexo e acaba que afetando a propagação dessa espécie. Acaba levando à extinção, certo? Agora é com vocês, pessoal. Deu para entender essa parte? O que vocês acharam? Vocês já sabiam disso? Já ouviram falar? Sabia não. Eu achei interessantíssimo quando eu descobri. Eu falei, gente, olha, que coisa, né? Temperatura atuar, uma coisa tão importante, não sabia. Fiquei de cara. Enfim, gente, vamos lá. Caminhando para o final. Acho que já é quase final. Além, mas achei que não era. Pois é, eu fiquei chocada quando eu vi. Achei interessantíssimo. Mas tinha visto algo sobre as pessoas poderiam mudar de sexo em alguma situação extrema. Nossa. Tipo, nascer fêmea e virar macho depois? Gente, eu acho que deve ser tipo, sei lá, será que não é uma mudança brusca na temperatura, assim, do nada ficar frio? Vou pesquisar depois para mim ver. Achei interessante, não sabia disso. Dá uma olhada depois. Então, vamos lá, gente, ó. Vamos para finalizar nossa aula com chave de ouro. E vocês irem aí, ó, tinindo pro Enem. Se cair uma coisa de herança sexual, eu sei que vocês vão acertar. Não sei, eu confio, sei. Outra forma. O inverso não funcionava só com fêmeas. Meu Deus. Gente, é bizarro essas coisas, né? Que a gente vai descobrindo. Cada coisa que a gente descobre, né? Que fita. Ó, vamos lá. Então, além da temperatura para determinação sexual, outra coisa que também atua nisso é a ploidia da célula. Então, quando a gente fala de ploidia da célula, é quando a gente fala nos conjuntos cromossômicos. Então, por exemplo, seres humanos, nós somos diploides, certo? Por quê? Porque a gente tem 2 representantes de cada conjunto cromossômico. Então, quando a gente fala de par, né? No conjunto 1, a gente tem 2 cromossomos, então é um parzinho. No conjunto 2, a gente tem 2 cromossomos. Então, é por isso que a gente é diploide, porque a gente tem 2 representantes em cada conjunto de cromossomo. Então, isso é a ploidia. E esse negócio da ploidia, determina o sexo de abelhas, por exemplo, né? Em determinar se aquele indivíduo vai ser zangão ou se vai ser uma operária / rainha, tá? Então, como eu tinha dito para vocês, a determinação sexual pela ploidia é quando o sexo ele vai ser determinado pelo número de conjuntos de cromossomos nas células somáticas do organismo. Por exemplo, no caso das abelhas, os zangões vão ser haploides, então eles vão ser N, tá? N. Por quê? Porque ele só tem um conjunto cromossômico. Então, por exemplo, eu estava falando para vocês, no conjunto 1, que nós temos 2, o zangão só vai ter um cromossomo. Então, ele é haploide, ele só tem um conjunto de cromossomos por tipo, né? Isso porque eles vão ser formados a partir de óvulos que não vão ser fecundados.
E esse processo, onde eu gero um indivíduo a partir de um óvulo que não é fecundado, a gente chama de partenogênese. E a partenogênese é exatamente esse caso. Então, esse óvulo, ele vai ser estimulado ali por alguns mecanismos genéticos, onde esse óvulo ele vai começar a se dividir por mitose, e vai dar origem a um novo indivíduo. Então, partenogênese é isso. Tem um gameta, vai sofrer várias mitoses e dar origem a um indivíduo zangão, no caso das abelhas, tá? Aí, como que eu vou dar origem às operárias e às rainhas? São fêmeas. No caso delas, eu vou ter a fecundação, né? Então, eu vou pegar o óvulo, que vai ser fecundado lá pelo espermatozoide. E aí, as fêmeas são indivíduos diploides, 2 N's. Porque eu estou pegando o gameta, os cromossomos da mãe e os cromossomos do pai e juntei. Então, veio um conjunto da mãe e veio o conjunto do pai. Aí eu vou ter 2 representantes por tipo de cromossomo. Então, 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3 e assim por diante, tá? Então, no caso das abelhas, que ocorre a terminação pela haploidia, os zangões são haploides, porque eles são gerados por partenogênese, e as fêmeas, operária ou rainha, são geradas pela fecundação, tá? E aí, como que eu vou diferenciar a operária da rainha? Elas são diferenciadas a partir do tipo da alimentação que elas vão receber pelas larvas, né? Então, as larvas, quando elas alimentam aquele indivíduo com geleia real, que é um melzinho mais diferenciado, aí vai nascer uma rainha. Então, as rainhas são abelhas que receberam, durante seu desenvolvimento, a alimentação à base de geleia real. Enquanto que as operárias recebem um melzinho simples, né? Mais ou menos. E aí vai nascer uma operária. As operárias vão ser estéreis, então elas não reproduzem. Enquanto que as rainhas, elas possuem a capacidade de reprodução, tá? Outra coisa que vocês têm que se atentar. As rainhas, como elas são diploides, elas conseguem produzir os seus gametas, os seus óvulos, a partir da meiose, que é o que a gente sabe, né? A gente usa a meiose para produzir gametas, certo? Só que, como o zangão é um indivíduo haploide, se ele produzisse gametas, né, espermatozoides, por meiose, ia reduzir muito a carga genética, né? Porque ele já é haploide. Lembrando que a meiose é um processo reducional, né? Reduz a carga da minha célula. Se a gente começa com uma célula 2N, no final eu vou ter uma célula N. Então, o zangão, ele não consegue, ele não pode produzir gametas por meiose, exatamente porque a redução da carga genética vai ser muito grande. Exatamente porque, como ele é um indivíduo N, ele vai produzir gametas N dividido por 2, por exemplo. Vai ser muito pequena. E aí, ele produzindo essas células com uma quantidade menor, muito pequena de material genético, esses gametas não vão ser viáveis para fecundar os óvulos da rainha, né? Então, eu preciso de 2 gametas haploides. Então, a rainha, como ela produz óvulos por meiose, vai produzir óvulos por meiose, vou ter óvulos haploides. O zangão vai fazer mitose, porque mitose é um processo equacional. Então, a célula filha desse zangão, se ela é N, ela vai continuar sendo N, tá? Então, por isso que ele faz mitose. Não faz meiose, porque senão ia anular a quantidade de material genético daquela célula, tá? Então, não se esqueçam. A abelha faz determinação por ploidia, zangão nasce por partenogênese, ele produz gametas por mitose, a fêmea produz gametas por meiose, e o sexo da fêmea vai ser definido pela fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, né? O macho é haploide
e a fêmea é diploide. Certo, gente? Vocês têm dúvidas dessa parte? Ai, o Denis mandou um negócio. Tinha uma pesquisa sobre essa mudança. Eu vou ler, porque eu adoro esse assunto. Acho muito interessante. Inclusive, gente, leiam também. Obrigado, Denis. Dá uma olhada agora. Gente, vocês têm dúvidas dessa parte? Ou deu para todo mundo entender? Ou se cair no Enem, vocês vão acertar, né? Vão acertar. Sim, né? Amanhã vocês vão ter aula com o Gustavo ou é com a Marina? É com a Marina, não é? Hã? Então vem dar boa prova para eles. Olá, boa prova a todos e todas. Ai, Jesus. É isso, gente. Ó, então, boa sorte a todos. Pois é. Você tá vendo? Como que é a vida, né, gente? Como que é a vida? Façam um protesto. Eu quero a vitória. Eu quero a vitória. Entendeu? Façam isso. Protestem por mim. Mentira, gente. Marina é muito boa. Ela vai dar super conta da matéria. Vocês vão adorar. Viu? É isso, gente. Um beijo para vocês. Boa prova. Confio em vocês. Vai dar tudo certo, tá? Ano que vem vocês não vão estar comigo. Vocês vão estar na faculdade fazendo o que vocês querem. É isso, tá? Beijo para vocês. Até o Enem, né? Vai que eu encontro vocês por lá. Ia ser legal. Beijo, gente. Bom descanso. Descansem. E até semana que vem. Tchau, gente. Beijo. Boa noite.